Oi, gente! Vamos para a nossa próxima aula. O nome da nossa aula hoje é Os Presentes da Missão. O Senhor tem preparado alguns presentes quando a gente entra nessa missão. Ontem a gente falou sobre o nosso preparo, o que precisamos fazer quando Deus nos chama. E como na minha vida isso foi importante, ter um tempo de solidão, onde eu tive que entender o que eu precisava renunciar, o que eu precisava mudar na minha vida, quais eram os pecados que eu precisava confessar. Foi um tempo muito bom que me preparou para que na hora que eu realmente comecei a exercer o chamado que Ele tinha para mim, as minhas raízes já estavam mais profundas, eu já tinha entendido melhor aquilo que Deus queria para mim. E aí a gente vai vivendo alguns presentes bonitos que o Senhor separa para aquelas que se entregam ao seu chamado, que querem fazer parte da missão. O nosso texto-chave é ainda Jeremias 15, mas o finalzinho dele ali, o versículo 20 e 21. A palavra de Deus diz: Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. A primeira lição que eu continuo aprendendo aqui com o chamado de Jeremias, um dos presentes que o Senhor guarda pra gente quando a gente se dedica à missão, é que na missão nós encontramos abundância na falta. Jeremias era um profeta que foi chamado muito novo. Quando ele olhava para ele mesmo, ele falava: mas eu, Senhor, eu sou muito novo, eu sou muito jovem, ninguém vai me ouvir. E é nessa falta de experiência que o Senhor consegue derramar uma abundância de autoridade. Eu lembro de uma menina que veio conversar comigo e as portas estavam se abrindo para ela. Ela tinha o dom da música, ela cantava muito bonito, ela conseguia compor músicas e ela queria começar a servir na igreja dela. E todo mundo já estava procurando, todo mundo já estava chamando ela começou a viajar para ministrar louvor. E eu lembro de um dia ela me ligar e falar assim: Sil, eu preciso falar com você antes de eu me lançar nessa missão. Eu lembro que a gente teve uma conversa em que ela veio e ela abriu o coração dela para mim e contou tudo que ela já tinha vivido, coisas que ela já tinha feito, que ela se envergonhava, e ela abriu o coração dela, abriu a vida dela para mim. E no final ela me falou: então, você tá vendo? O Senhor quer usar alguém que tem uma vida como eu? Como assim? Não tem como eu ser essa pessoa que o Senhor está escolhendo. E é exatamente nesse momento, é na nossa fraqueza que o Senhor quer mostrar a força dele. O Senhor faz com que a gente encontre abundância na falta. Lembro de uma outra moça que estava começando a aconselhar mulheres, e eu comecei a enviar algumas mulheres para ela também aconselhar sobre casamento. E ela olhou para mim e falou assim: não, eu não posso fazer isso. Justo eu, que quase me separei, que mandei meu marido embora de casa, que passei por tantos problemas no início do casamento. E eu falei para ela: mas é justamente você que o Senhor quer usar. Justamente é você que pode orientar melhor uma mulher que está passando por isso, porque você venceu, porque você soube encontrar no Senhor a solução para isso. Então, o primeiro presente que você ganha quando você se dedica à missão é que o Senhor vai fazer você encontrar abundância na falta. Em vez de você falar: eu não posso aconselhar sobre casamento porque o meu teve muitos problemas, eu não posso falar de maternidade porque eu não consegui ter filhos, eu não posso cuidar de mulheres porque a minha autoestima é muito baixa. Pare de encontrar desculpas. O Senhor quer usar justamente aquilo que faltou para você. Ele quer te dar em abundância. O mundo conta uma mentira pra gente. Ele fala assim: aquilo que você não recebeu, você não pode dar. Se você foi violentado, você também vai violentar. Se ninguém nunca te abraçou, você também não vai saber abraçar. Se você nunca foi amada, você também não vai saber amar. E a gente acredita naquilo. E a gente acaba vivendo uma vida miserável, uma vida em que a gente olha e fala assim: eu não posso fazer porque eu não tive. Eu não posso falar porque ninguém nunca me ensinou. O Senhor hoje está querendo te mostrar o contrário. Se você quer entrar nessa missão, você precisa encontrar abundância na falta. Não tenha vergonha das suas fraquezas, não tenha vergonha das suas limitações. Tudo isso está preparando o teu caráter para você virar esse muro de bronze fortificado que o Senhor falou para Jeremias.
Se a sua vida realmente não foi como você queria, hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo de você fazer diferente. Eu gosto muito da história de uma mulher, o nome dela era Betinha, e eu lembro da filha dela contando essa história. Ela falou que um pouquinho antes, a mãezinha dela já muito doente, uma senhora, quando ela tá lá doente, a filha olha e fala assim: mãe, como é que você conseguiu ser uma mãe tão maravilhosa, sendo que você nunca teve mãe? E aí a Betinha, que era essa senhora, fala assim: ah, filha, eu vou te explicar por quê. E aí ela começa a contar, a filha, né, da Betinha começa a falar que no dia que a mãe dela faleceu, nem ela imaginava o tanto de gente que ia aparecer no velório da mãe dela. Diz que as pessoas não paravam de chegar, que veio ônibus das cidades próximas para o enterro da mãe, e ela e os irmãos ficavam assim admirados: meu Deus, como a nossa mãe era amada. E diz que as famílias chegavam e falavam para ela assim: olha, sabia que a tua mãe todo mês mandava cesta básica para mim? Sabia que a tua mãe um dia me deu um jogo de cobertor porque estava muito frio? Sabia que a tua mãe isso? Sabia que a tua mãe aquilo? A Betinha tinha marcado a vida de inúmeras famílias. Só que a história da Betinha era muito triste. Quando ela fez 2 anos, a mãe dela chegou, colocou ela na sala. A mãe dela tinha engravidado ainda adolescente, tinha sido abandonada pelo pai. E essa menina, sem saber o que fazer com aquela criança, vai na casa da mãe dela, deixa a criança na cozinha e fala assim: Betinha, fica aqui que a mamãe já volta. E aquela mulher nunca mais voltou. O trauma da Betinha foi tanto que ela ficou sem falar até os 13 anos. Ela não falava. Ela era conhecida como a mudinha da vila. E ela não tinha amigos. Naquela época era algo ainda muito mais escandaloso do que hoje. Uma menina que tinha sido filha de mãe solteira e essa mãe ainda tinha desaparecido. E aquela menina cheia de traumas, cheia de dores. Quando ela faz os seus 16 anos, conhece o seu marido. Ela se casa, depois ela vai ter esses filhos. E ela encontra finalmente o amor de Jesus que transforma a vida dela. E aí a filha dela contando um testemunho fala assim: hoje eu entendo a resposta da minha mãe. Quando eu vi no velório aquelas famílias, inúmeras pessoas que foram amadas pela minha mãe, eu falei para ela: mãe, como é que você conseguiu ser uma mãe tão boa, sendo que você nunca teve mãe? E a minha mãe me respondeu: exatamente por isso, filho. Porque só eu sei a falta que uma mãe faz. Só eu sei como é ruim quando ninguém fala com você. Só eu sei como é ruim ser julgada, ser descartada. Então eu sou a melhor pessoa para abraçar alguém. Eu sou a melhor pessoa para demonstrar o amor de mãe para alguém. Que em nome de Jesus você também encontre essa abundância na falta. Você não escolheu o berço que você nasceu, a família que você nasceu. Mas você pode escolher a família que você vai formar. Você pode não ter escolhido o que a tua mãe, o que teu pai fizeram com você, mas você pode escolher o que você vai fazer com os teus filhos. Você pode não ter escolhido a situação financeira que você está hoje, mas você pode escolher se levantar e começar de novo. Você precisa experimentar essa abundância na falta. Jesus disse lá em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em Filipenses a gente vai ver Paulo falando: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O primeiro presente que você vai ganhar do Senhor quando você entrar na missão é que você vai encontrar abundância na falta. E o segundo presente que o Senhor nos dá nesse tempo de missão é que Ele nos reveste de uma força sobrenatural. Está escrito lá: eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. O Senhor falou para Jeremias que ele seria um muro de bronze fortificado, que as pessoas iam atacá-lo, mas que ele não seria destruído. Enquanto Jeremias estivesse cumprindo a missão, ele encontraria uma força sobrenatural de Deus para superar esses obstáculos. Sabe, gente, quando nós decidimos cumprir a missão, os inimigos não desaparecem como uma fórmula mágica. Eles vão continuar por aí. As injustiças vão continuar acontecendo. As pessoas vão continuar te interpretando errado muitas vezes. As pessoas vão continuar
te julgando, às vezes falando coisas que vão te machucar. A própria batalha espiritual vai acontecer na tua vida. As lutas não vão parar simplesmente porque você resolveu obedecer a Deus e agora a minha vida vai ser maravilhosa. Ser um muro de bronze fortificado não quer dizer que você não vai ser atacada, né? O Senhor fala, as pessoas vão te atacar, mas você não será atingida, você não será destruída, derrubada. Nenhum inimigo pode prevalecer contra a ordem do Senhor. Quando o Senhor Deus está do nosso lado, uma força sobrenatural vai estar à nossa disposição para todas as situações, para todas as circunstâncias. Jeremias sabia disso. E foi isso que fez ele se levantar, parar de reclamar, parar de ficar olhando para as próprias dores, para os próprios sofrimentos e continuar pregando, continuar anunciando aquilo que o Senhor queria que ele anunciasse. Eu sinto que nesse final, quando o Senhor fala para Jeremias, Jeremias, eu vou te fazer forte, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. É como, sabe aquele técnico assim que pega o jogador e fala, vai lá, entra no jogo, vai, vamos virar esse jogo, vai ganhar essa partida. Eu sinto Deus falando, vamos lá Jeremias, está na hora de voltar para o campo. E aí o Jeremias se levanta e ele continua pregando e milagres, coisas sobrenaturais acontecem quando ele prega a palavra do Senhor. Você está cansada, você já está prostrada, sofrendo, está sendo mal compreendida. Deixa que Deus te dê essa força sobrenatural. Busque nele essa força. Se você ficar olhando só para você, você vai desanimar. Se você ficar olhando para o que as pessoas falam, você vai desanimar. Se você ficar ouvindo o que o inimigo tem te falado, você vai desanimar. Escute o que o Senhor está falando. Aproveite essa força sobrenatural. Durante a missão a gente tem luta, mas a gente também tem consolo. Durante a missão a gente tem muitas lágrimas, mas a gente também tem muita vitória. Durante a missão a gente tem dúvidas, insegurança, mas a gente também tem muitas vezes revelações únicas, exclusivas que Deus vai te dar. E quem mais pode nos ensinar sobre isso é o nosso próprio Mestre, o nosso Jesus. Ele soube, no auge da sua missão, um pouco antes dele realmente completar a missão dele, que era se entregar naquela cruz. Jesus sofreu muito, ele se sentiu fraco, ele se sentiu sem forças. Em Lucas 22:44 está escrito, estando Jesus angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Mateus 26, 37 e 39 vai falar, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Jesus estava sofrendo, Jesus estava sentindo todas as dores e o peso que uma grande missão traz para nós. E nesse momento em que ele está angustiado, em que ele está sofrendo, o consolo dele não vem de um exército, não vem dos discípulos. Olha que lindo que Deus faz. Lá em Lucas 22:43, a Bíblia vai dizer, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. O Senhor enviou um anjo para fortalecer Jesus. Eu não sei o que esse anjo fez. Eu não sei se esse anjo deu água para Jesus, eu não sei se esse anjo abraçou Jesus, eu não sei se ele simplesmente trouxe palavras diretas do Pai para ele, mas eu sei que no momento de maior fraqueza, na maior tristeza que Jesus estava sentindo ali no Getsemane, o Senhor enviou um anjo para fortalecê-lo. Uma força sobrenatural tinha chegado ali para que Jesus tivesse forças para continuar a sua missão. E isso lembrou muito uma noite em que eu estava exatamente desse jeito, né, me sentindo triste, me sentindo sozinha. E eu lembro que eu vim aqui para a sala e falei assim, Jesus, eu não sei nem o que te falar. Eu não sei o que orar, eu não sei como falar isso para você. Eu só sei que se eu pudesse falar alguma coisa, eu queria muito um abraço seu. Eu queria muito te abraçar hoje. Eu queria que o Senhor viesse e me abraçasse. Só isso já me fortaleceria. E enquanto eu estava falando isso, o meu filho apareceu na sala. Ele já estava dormindo, já era noite, já era de madrugada. E o Benny apareceu. Eu falei, filho, o que você está fazendo aqui? E ele olhou e falou para mim, mamãe, eu só vim te dar um abraço. E na hora que eu peguei o Benny, que eu abracei ele, eu comecei a chorar, ele não entendeu nada, ficou me olhando.
mas naquela hora eu tinha entendido, o Senhor tinha enviado um anjo para me fortalecer. Foi através do meu filho, foi através daquele abraço, mas eu entendi que mesmo nos meus dias mais tristes, o Senhor nunca me abandonaria. O Senhor mandaria um anjo para me fortalecer, para me dar de presente essa força sobrenatural que nós precisamos para cumprir a missão. Essa é a minha oração hoje para você. Que Deus envie essa força. Vai ser através de uma amiga, vai ser através de uma palavra, através de uma música, através dos teus filhos, do teu marido, eu não sei. Mas o Senhor pode e Ele vai fazer isso, para que você possa ter força suficiente para completar a missão que Ele está te dando. Essa é a minha oração hoje. Que você encontre essa abundância na falta, que você encontre o abraço de Jesus, que você encontre essa força sobrenatural. Tenho certeza que assim você vai cumprir a missão com excelência, tá bom? A gente vai continuar falando disso, amanhã nos vemos na próxima aula. Que Deus te abençoe muito.